Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gosto de ler aqui porque é uma tradução só, mas você fica à vontade, tá bom? A gente vai colocar aqui Jó, capítulo 1, livro de Jó, no capítulo 1, por gentileza. Amém? Podemos ler? Então vamos lá. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bênçãos, de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam as suas jumentas, os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse,
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Até aqui, por gentileza. Amém? Por favor, feche os seus olhos aí um pouquinho, coloque uma de sua mão sobre o seu coração. Fala ainda com Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença e precisamos do Teu auxílio neste momento. Precisamos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração neste momento. E sabemos que todos nós que estamos aqui precisamos da Tua palavra, precisamos entender a Tua vontade, precisamos de poder dos céus, para sermos pessoas abençoadas, transformadas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Verso 1, por gentileza. 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem, primeira coisa, sincero. Eu li o texto inteiro para que eu e você possamos entender só um pouquinho da história de Jó. Lógico que tem muito mais para frente. Muito mais. Eu gostei desse texto, no momento que eu estava lendo. Esse texto já é um texto conhecido por muitas pessoas, mas aqui tem alguns princípios de prosperidade. Onde Deus, Ele tem prazer em abençoar. E um dos primeiros princípios aqui que a gente encontra na vida de Jó é esse, sincero. O que é uma pessoa sincera? Sincero é aquele que faz o certo, mesmo ninguém estando vendo. Ele tem a oportunidade de fazer algo de errado, ele tem a oportunidade de fazer aquilo que não é certo e se dá bem, mas ele não faz, porque ele é sincero. Ou seja, é uma pessoa honesta. O que é sincero? Ser sincero é eu estar perto da Angélica e depois que a Angélica for embora, eu ser do mesmo jeito. Eu não preciso, eu sou a mesma pessoa. Então Jó tinha esse princípio, sinceridade. Jó era honesto. De repente nós encontramos uma outra coisa, ele era reto. O que é ser reto? Quantos aqui já viram uma montanha dobrar diante do vento? O vento soprou e a montanha, puf, dobrou, curvou. Aí você fala para mim, mas eu já vi o bambu, mas o bambu é reto. Ah, o calipo é reto. Você já viu o calipo ser reto? O bambu ser reto? Eles tendem a fazer uma curva. Mas o que é reto não curva, irmão. Reto é reto. Linha reta é reta. Traceio uma reta. É reto. O vento pode soprar, pode vir o que for. Continua sendo reto. Então, um outro princípio aqui, para que eu e você possamos ser pessoas prósperas, é sermos retos. Eu não tenho que me curvar diante de nada, a não ser diante de Deus. Retidão, ser reto. Aí nós encontramos um outro. Reto e temente a Deus. Às vezes a palavra temente soa de uma certa forma meio assustadora. Então eu tenho que ter medo de Deus? Não. Eu não tenho que ter medo de Deus, eu tenho que ter respeito por Deus. Ser temente é ter respeito. Se eu não respeito alguém, como que eu vou obedecer? É como o Tiago acabou de pregar aqui. Se eu não conhecer Jesus, como que eu vou ser discípulo dele? Então, ser temente a Deus é respeitá-lo. Nós temos que respeitar a Deus em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós somos fazer. Então, esse é um outro princípio de prosperidade. Aí, ele continua no verso falando assim que, e desvia-se do mal. Olha que outra característica, e desvia-se do mal. Irmãos, eu lembro de uma história, eu nasci em São José do Mato Dentro, terra amada. E em São José, quando chove, chove. Os rios, eles se alargam. Sim ou não, Flávio? Eles dão enchente forte. Passa por cima de ponte, de bueiro, inunda tudo. E numa dessas chuvaradas, dessas enchentes, estava vindo uma família do serviço, ou seja, lá da roça. Eles tinham que passar sobre uma ponte, e a ponte estava
totalmente alargada, não tinha como ver nada. Era 2 irmãos e um sobrinho. Só que 2 tirou o sapato, tirou a bota e foi para passar. Mas só que um passou de bota de borracha, a bota dava até aqui. E quando ele põe os pés na água, o que acontece? A bota enche de água e se torna pesada. E leva, o menino sabia nadar, mas foi para o fundo e morreu. Por causa do par de botas, ele não conseguiu tirar. Então, quando a gente fala assim, desviar-se do mal, às vezes a gente pensa que o mal é só adultério, é só drogas. A gente pensa que o mal é só falar palavrão. Não, tem muita coisa que nos afunda e que às vezes está na gente. E Jó, ele desviava do mal, porque se aquele menino tivesse tirado o par de botas, ele não tinha morrido. Então a Bíblia fala assim que Jó desviava do mal, ele tirava aquilo, ele deixava de lado aquilo que poderia afundá-lo, porque o mal nos afunda. Então um outro princípio aqui de prosperidade, o quarto. Por que eu estou falando isso? Porque eu também aprendi. Eu aprendi isso, até fiquei surpreso. Puxa vida, levei uma vida inteira para aprender esses princípios. Olha que bênção, irmão, a gente aprendendo aqui com Jó, com a palavra de Deus. Então Jó desviava-se do mal, ele tirava aquilo que o afundava. Mas se a gente continuar lendo, a gente vai entender que, contou a história de Jó, ele tinha 7 filhos, homens, 3 filhas mulheres. Ele era o maior homem em riqueza do Ocidente. Era um homem que possuía tantos bens, por causa desses princípios, Deus o abençoava, Deus abria. Então Satanás veio ali a ter com Deus. E Deus pega, o próprio Deus fala para Satanás: de onde tu vens? De rodear a terra. Mas você viu meu servo Jó? Deus bate no peito e fala: você viu meu servo Jó? Satanás fala assim: Deus, o Senhor está falando isso porque ele tem uns princípios bons. Ele é próspero, mas tira tudo isso dele, para ver se ele não vai blasfemar. Então o intuito de Satanás, se a gente for ver bem aqui, não era empobrecer Jó, era fazer Jó usar mal a sua língua. O intuito de Satanás era fazer Jó ser um linguarudo, era fazer Jó falar fofoca, era fazer Jó reclamar, era fazer Jó se tornar uma maldição. Ele só queria usar as palavras de Jó contra Deus. Era tudo isso que ele queria, somente isso. Eu vou fazer Jó falar mal. Hoje eu faço Jó falar um palavrão. Hoje eu faço Jó falar mal da esposa. Hoje eu faço Jó falar mal dos filhos. Hoje eu tiro tudo. E sabe qual foi a primeira coisa? Eu estou falando isso porque eu aprendi também, tá, irmão? Eu aprendi isso. Então, é uma palavra de aprendizado que eu aprendi. Eu gostaria de passar para você também. Se você já sabe, glória a Deus, a gente está somando junto. Mas olha só que interessante. A primeira coisa que Satanás tocou não foi na vida de Jó, não foi na família. Foi nos bens de Jó. A Bíblia fala assim que matou, roubaram, veio fogo do céu, consumiu. Por que Satanás, a primeira coisa que ele toca na nossa vida é financeira? A primeira coisa que Satanás toca em uma família chama-se finanças. Sabe por quê? Porque o texto fala que quando eles se reuniam, a família se reunia para fazer festa, para comer e beber, a Bíblia fala assim que Jó fazia um holocausto de sacrifícios. Holocausto é coisa grande. Então a oferta de Jó protegia a família. Aí o que Satanás faz? Ele tira o poder da oferta. Então se ele tira a oferta de Jó, não tem como mais, se os filhos pecam, como que Jó vai dar a oferta? De onde que Jó ia tirar? Tirou tudo. Tirou a proteção. Então às vezes quando eu e você ofertamos, o que acontece? Nós estamos protegendo. Quando eu oferto a favor da minha família, quando eu oferto a favor da igreja, a favor de qualquer coisa, a oferta protege. A gente aprendeu isso com Jó, estamos aprendendo isso com Jó. Mas Satanás tocou na primeira coisa. Ele tirou os bens de Jó. Deixou Jó pobre, tirou tudo, perdeu tudo. E ele só estava esperando uma coisa agora. Agora Jó está desprotegido, agora ele blasfema. Agora ele vai virar um linguarudo.
Agora ele peca com a boca. Agora ele perdeu tudo. Mas o texto continua dizendo o quê? Que depois de tudo isso ele perde quem? A família. Ele perde a família. Perdeu a casa, os filhos, mas ficou uma coisa com ele, a esposa. A esposa ficou, mas ele perdeu a família. Depois que a gente perde a proteção, aí a gente começa a perder a família. Muitas poucas pessoas continuam assim, ficando unidas na crise. É muito fácil a gente ir embora. Eu costumo dizer sempre, está aí a minha esposa de testemunho. Se eu estiver falando aqui, está ela para ficar de pé e me desmentir. Eu nunca cheguei em casa e falei para minha esposa, que culto ruim que a gente teve. Que louvor ruim que a gente teve. Que igreja não sei o quê. Eu nunca falei assim para minha esposa sentado na mesa, odeio o presidente Lula, odeio o ex-presidente Jair Bolsonaro, odeio os políticos, nunca. Ela está ali sentada. Porque o tempo que eu vou gastar falando mal, eu quero gastar ele orando, para que Deus converta em milagres. E eu aprendi aqui nesse texto. Então o tempo que eu e você vamos gastar murmurando, deixando Satanás roubar, porque ele rouba, irmão. Satanás rouba casamento, Satanás rouba empresa, Satanás rouba saúde, mas ele perdeu para Jó. O único homem da Bíblia que Satanás perdeu sem ser para Jesus foi para Jó. Perdeu descaradamente. Ele deve ter uma raiva de Jó, gente, mas ele perdeu para Jó. Ele não conseguiu. No final do texto fala assim que Jó prostrou e fez o quê? E adorou. Até tem aquela música, né? Conhece, Angélica? Do Jó? Dá para cantar, Luizinho? Do Jó não, tá? Dá? Vocês conseguem cantar? Consegue? Quem consegue? Eu, gente, cadê o pessoal do louvor? Quem consegue o louvor? Então vamos aqui cantar ela. Vamos dar conta? Cadê a Lília? Vem, Lília. O Henrique fica cailoa. Ô Luizinho, dá conta? Irmão Bruce, ela é o Arthur. Você pode ficar à vontade. Tá bom? Nós somos livres. Você fique à vontade. Se quer ficar sentado, você fica. De pé, você fica. Se você quiser ficar de joelho, você fica. Essa menina que sabe direitinho ali a música do Jó. Então Satanás, ele tentou de tudo, mas perdeu para Jó. Perdeu. E eu não sei como que tem sido as nossas vidas, mas o inimigo tem que perder para a gente, irmão. O inferno tem que perder para mim e para você. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo se você perdeu alguma coisa, ou se eu já perdi, mas nós não devemos abrir a nossa boca para blasfemar, para falar mal. Nós não podemos. Amém? Vai. Amém? Então vamos cantar essa música? Vamos declarar essa música aqui hoje para todos nós. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Senhor. Você que pode, vamos ficar de pé, vamos entregar essa canção.
bem forte. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Ti nessa noite. Nós queremos orar aqui nesse instante. Queremos orar aqui por cada pessoa que está aqui essa noite. Por mim, por os demais, por todos. Deus, nós sabemos que vem da direita, vem da esquerda, vem por trás, vem por frente, vem de cima, ataques todos os dias, para que nós não continuamos a nossa caminhada, para que nós não te servimos, para que nós não sejamos pessoas abençoadas. Mas nós estamos aqui essa noite, entregando as nossas vidas nas tuas mãos, querendo que o Senhor neste momento nos fortifique, porque tudo é teu, Pai. Tudo é teu. Então declare mais uma vez. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória e o louvor. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele aleluia. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrados, meu querido. Que Deus nos abençoe. Que a mão dele sempre esteja sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo seja sempre um torpedo nas nossas vidas. Para que eu e você possamos usar a nossa boca sempre para glorificar. Sempre para exaltar. Não importa a dificuldade. Não importa o que passamos. Vamos entregar a Ele. Amém? Então, se você puder, dá um aplauso para Ele. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado.